Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 10 da disciplina de liderança com a gestão 3.0. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar com o tema do desenvolvimento de competências. Então, nós já vimos que é importante nesse mundo atual, no mundo dinâmico, a gente ter um modelo de gestão diferenciado, onde o líder ele permita que os seus liderados tenham espaço, tenham poder, tenham autonomia para participar do processo, e também é importante que esse líder ele consiga ler, entender, identificar as competências que esse líder tem para então desenvolvê-las. Nós vimos também, já nas aulas imediatamente anteriores a essa aula número 10, o que é a competência e as principais competências que hoje são requeridas e desejadas pelos profissionais do mercado de trabalho. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar mais especificamente com alguns modelos organizacionais, alguns modelos, poderia quase como dizer assim, meio que alguns passos para auxiliar o líder, o gestor, no seu processo decisório, a gerenciar e entender as competências certas de cada funcionário, como gerenciá-las, como desenvolvê-las dentro da organização. Ok? Bom, basicamente, quando a gente fala sobre competência individual, a gente tem aí uma série de autores que já estudaram esses temas, que já desenvolveram e criaram alguns modelos gerenciais para auxiliar os gestores, os líderes no processo decisório. E a gente tem basicamente quatro conceitos que vêm a ser utilizados, que nós vamos trabalhar com foco nessa nossa disciplina. O primeiro dele é a questão do desempenho, né? Então, no primeiro momento, competência era sinônimo de desempenho. Então, um funcionário, um empregado competente era um empregado que tinha um bom desempenho técnico. Então, competência era sinônimo de desempenho. Essa visão, depois ela veio ser substituída ou ela veio ser aprimorada e mais bem aceita pela visão do Zarifian, quando ele fala que competência é inteligência prática. Então, não adianta o funcionário ele ter conhecimento, se ele não consegue materializar esse conhecimento numa prática que traga resultado para a organização. Okay? Essa visão, ela veio ser completada, não diria que ela veio ser substituída, mas ela veio ser completada pela visão de dois autores brasileiros que são muito interessantes e muito bem reconhecidos nacionalmente, mas também internacionalmente, que é o Fleury e Fleury, na verdade é a Fleury e o Fleury, né, que eles falam que a competência ela é uma inteligência prática, mas que ela agrega valor à organização. Então, ter competência por exemplo, nós trabalhamos na aula passada sobre algumas competências. Uma dessas competências é comunicação. Então, comunicar-se é uma competência requerida e necessária. Mas isso só é válida dentro de uma organização quando eu sei me comunicar bem, aquele resultado daquela competência dentro da organização traz um resultado, traz um impacto, que ela é materializada como uma forma de um retorno satisfatório para aquela organização ali. E a gente tem, um último conjunto de autores, para a gente completar esse nosso modelo, essa nossa evolução do conceito de gestão da competência individual, a ideia de Le Boterf, que ele fala que, então, competência é sim um conjunto tem a ver com o desempenho, com a inteligência prática, agregando valor, mas principalmente estabelecendo conexões, ou seja, não adianta o indivíduo ele ter uma competência ou ele ter duas competências, ele precisa estabelecer conexões, combinações, materializando com as competências de outros da organização. Então, criar um programa de desenvolvimento organizacional com base na gestão de competências dos seus funcionários significa como se você montasse um quebra-cabeça, onde cada peça daquele seu quebra-cabeça são as competências que o seu funcionário tem. Resgata muito, e para a gente cabe muito bem dentro da nossa disciplina, quando a gente estava discutindo um pouquinho antes sobre a questão de que uma equipe, o que é uma equipe que não o equilíbrio, né, e a montagem de competências complementares. Então, quando você tem uma equipe que ela é eficaz, que ela é eficiente e eficiente porque ela tem competências dos indivíduos que se complementam e que formam um todo. Senão não fazia sentido você trabalhar em equipe, você trabalhar desenvolvendo o seu grupo ali, ok? Bom, então, o que a gente entende por competências individuais? Quais são os tipos de competências individuais? Basicamente, a mais comum e a mais identificada e trabalhada são conhecimentos. Então, aquilo que você conhece é uma competência, mas mais do que aquilo que você conhece é aquilo que você é hábil. Então, eu sou hábil, eu tenho conhecimento de, sei lá, uma linguagem de programação X aí. Né, C++, sei lá qual a linguagem de programação que vocês têm aí. Então, eu tenho conhecimento de uma linguagem.
Esse é o meu conhecimento. A minha habilidade é a maneira como eu consigo me relacionar com as pessoas, é a minha comunicação, a maneira que eu consigo negociar, que eu consigo resolver um conflito. Então, são habilidades, facilidades que eu tenho. E a última coisa são as atitudes, a maneira como eu me porto. Então, eu tenho um conhecimento técnico, eu sou hábil para desenvolver determinadas coisas, eu tenho facilidade em me comunicar. Por quê? Porque eu tenho uma atitude positiva, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa introvertida. Então, a atitude tem a ver com a ação. A habilidade tem a ver com a possibilidade de conseguir fazer alguma coisa. E o conhecimento é o know-how, a base necessária para isso. Então, não adianta você ter atitudes se você não tiver conhecimento e habilidades. Assim como não adianta você ter apenas conhecimento se você não for hábil e não tiver uma atitude para materializar aquele seu conhecimento. Tá? Então, a gente diz que o conhecimento, a competência, ela é a junção dos três. Não adianta simplesmente eu ter só conhecimento ou eu ter alguém que só tem atitude. Lembra que a gente comentou que o funcionário que tem brilho nos olhos, que a gente deseja para a nossa equipe, é aquele que é o competente e ele está comprometido. Né? Então, a gente poderia dizer que a competência, ela tem a ver com, naquela leitura, tem a ver com o que eu sei fazer. Né? E o meu comprometimento tem muito mais a ver com a minha atitude. Então, a atitude é a maneira como eu me porto, a maneira como eu penso, a maneira como eu encaro a realidade. Eu tenho um problema, como eu encaro aquela realidade? Com qual comportamento? Né? Com qual percepção? Certo? Então, competências individuais, a gente poderia dizer, né, que não é uma formação educacional ou profissional. Eu não faço um programa de desenvolvimento de pessoas para formar uma competência no indivíduo. Né? Também não é um conjunto de conhecimento adquiridos ao longo da vida. Né? Então, eu sei isso, eu sei mais aquele outro, eu sei mais aquele outro. Então, não é só isso a competência. Né? Mas a competência individual, ela é o quê? Ela é a mobilização. Então, é quando eu chamo aquilo que eu sei, né? Eu mobilizo e eu consigo aplicar esse conhecimento, e essas capacidades numa situação específica. Então, eu sei várias coisas, mas naquele momento eu sei chamar qual ferramenta que é necessária para resolver aquele determinado problema, ok? Na qual se apresentam recursos e restrições da situação, ok? Então, tem gente que ele sabe muita coisa, mas na hora que acontece uma situação de conflito, ele bloqueia, o cara trava, né? Então, ele não consegue mobilizar aquilo que ele sabe, tipo, dar o branco. Né? Deu branco nele, ele não consegue ir para frente e resolver aquela situação. Então, as competências individuais é conseguir mobilizar e aplicar para trazer um resultado, gerando aquilo que a organização deseja para ser conquistado ali. Okay? Então, é como se a gente pensasse que a ideia de gerenciar, então, quando você líder vai tentar gerenciar as competências dos seus funcionários, você tem que olhar isso como separar, mesmo que sejam coisas inseparáveis, você tem que separar em dois grandes blocos. Eu tenho, então, de um lado, indivíduos que os meus funcionários, os meus empregados, os membros da minha equipe, que eles têm conhecimentos, habilidades e atitudes que eu preciso conhecer. Né? Então, primeiro ponto aí, um líder, ele tem que conhecer quem são os seus funcionários, o que ele é capaz de fazer, quais as competências que essa pessoa tem, o que ele é hábil, como é que ele vai se portar diante de uma situação dessa. Então, eu sei que eu tenho, de um lado, indivíduos com suas competências e, de um outro lado, eu tenho a organização com o seu objetivo, com a sua missão, com a sua visão, para onde ela quer ir. Tá? Então, entre os conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo e a missão, a visão e as metas da organização, a gente tem que conseguir estabelecer essa ponte, mobilizando essas competências que o indivíduo tem para alcançar o resultado que a organização deseja. Então, de nada adianta eu ter funcionários competentes se eles não agregarem valor para a minha organização. E esse valor, ele é visto e percebido de maneira distinta. Para a organização, esse valor ele é econômico. Né? Eu não sou aqui uma ideologia, alguém que vai ficar numa ideologia, porque a gente tem que trabalhar os conhecimentos, porque a organização valoriza as pessoas. Não, a organização valoriza as pessoas, enquanto aquelas pessoas trazem um resultado financeiro satisfatório. Né? Eu tenho um profissional que ele é excelente, que ele é ótimo, mas ele não está trazendo mais resultado, não está mais trazendo lucro para a minha empresa. Então, ele não é mais satisfatório para a minha empresa. Então,
Eu posso ser o melhor funcionário, se ele não trouxer resultado, se ele não agregar valor, e esse valor não for economicamente viável, satisfeito, não me interessa, né? Agora, para o funcionário, a gente vai ver um pouquinho nas nossas próximas aulas sobre a última ferramenta que o líder tem que ter para gerenciar pessoas, que são os aspectos motivacionais, que o indivíduo, ele não é motivado, ele não é movido pelos aspectos financeiros. É claro que eu estou satisfeito, só adiantando, bem breve, claro que eu posso ficar satisfeito com o meu salário, né? Mas eu não acordo feliz e contente para trabalhar porque eu ganho muito, porque eu ganho pouco, certo? Então, o dinheiro, o aspecto financeiro, ele contribui muito mais ele é muito mais importante para a organização do que para o indivíduo. O indivíduo, ele quer muito mais o seu lado social, o seu lado humano, relacional, a valorização, saber que aquilo que ele sabe está sendo mobilizado pela organização, está tendo impacto, está tendo resultado, está tendo um poder de transformar, e aí por isso eu sou responsável por aquele processo ali. Okay? Então, as competências individuais, elas são o quê? O saber agir, ou seja, as coisas que eu sei, né? O que eu sei e como é que eu utilizo aquilo para poder fazer. O saber mobilizar recursos, como é que eu crio a sinergia e articulo as coisas. Então, ter conhecimento de determinados aspectos técnicos de programação para se criar um software, para se criar um programa, é importante, mas é mais importante eu conseguir saber que, eu não só sei utilizar uma linguagem X, eu conheço a linguagem X, Y, Z. E para o problema X eu vou utilizar a linguagem Y, para o problema 2 eu vou usar a linguagem X. Então, é conseguir sinergia, conseguir integração entre as coisas, mobilizar esses recursos aí. Uma das competências individuais necessárias também é saber ouvir, né? Saber se comunicar. E saber se comunicar não é simplesmente falar, né? É falar, mas ouvir, é escrever, é se fazer ser compreendido, né? É saber aprender, é saber se engajar e se comprometer, né? Então, ter esse comprometimento é uma competência individual necessária. Então, eu falo assim, não, a pessoa está desmotivada, por isso que... Mentira, né? Então, na verdade, ele não está engajado, ele não tem aquilo que a empresa precisa, certo? Saber assumir responsabilidades e também ter essa visão estratégica. Então, um indivíduo competente é alguém que consegue olhar para frente, entender o negócio da organização, conseguir mobilizar esses recursos necessários, identificando oportunidades e estratégias dentro da minha organização, certo? Bom, então, lembrando que a gente falou lá que eu tenho que pensar a organização como duas coisas distintas, mas que elas são unidas, vamos voltar lá. Então, o indivíduo, ele tem essas competências que eu falei com vocês. Então, o que o indivíduo tem que saber? Saber agir, mobilizar recursos, comunicar, aprender, engajar, assumir responsabilidade, ter visão estratégica. Agora, e a organização? O que a organização tem que saber? Né? A organização, ela tem competências, por exemplo, operacional. Ela é boa naquilo que ela faz. Né? Então, essa empresa ela é reconhecida por conseguir resolver esse problema para esse segmento industrial. Então, operacionalmente, ela é boa naquilo. Outra competência organizacional é conseguir inovar num produto ou num serviço. Então, uma organização, ela é inovadora naquilo que ela oferece. Então, ela tem essa competência organizacional. Ela é orientada para serviço, no sentido de conseguir entregar não simplesmente um produto, mas algo que resolva um problema. Porque o negócio de uma organização, eu falo que ele é baseado num tripé. Então, o que é um negócio? Então, quando eu compro, por exemplo, esse passador de slide, o que é isso? Então, é um produto que serve para a gente apontar, né, como um pointer, ou então para passar um slide para frente e para trás. Tá, se eu for vender isso como sendo um passador de slide, qual o valor que isso tem? Sei lá, comparo com a marca, quais os outros têm no mercado. Então, esse passador custa R$10, tá? Então, ele pode custar R$10, porque para que ele serve? Ele serve para passar slide para frente e para trás. Então, você está vendendo errado. Então, o que é isso, na verdade? O negócio de uma empresa que vende isso daqui, ele tem que pensar para que serve. Primeira coisa, qual é a necessidade das pessoas que adquirem isso? Quando alguém vai lá e compra um negócio desse, o que ela precisava? Ela comprou, porque não tem mais nada para gastar dinheiro, eu vou lá e vou comprar um negócio que faz slide para frente e para trás. Não. Ela tinha um problema, ela tinha uma necessidade.
Então, aí ela pensou em, nossa, eu preciso de alguma coisa que me auxilie. Tudo bem que aqui eu estou perto, né? Eu poderia muito bem ir lá na setinha para frente, para trás, rápido. Mas suponhamos que eu esteja dentro de uma sala grande, num estúdio maior, suponhamos que eu esteja numa palestra, e fica complicado eu ter acesso a esse computador, né? Então, eu preciso de algo que me auxilie nessa dinâmica, que me deixe livre, certo? Então, isso daqui, ela é uma necessidade de uma ferramenta, eu preciso de alguma coisa que me auxilie a fazer a minha apresentação andar sozinha, sem eu ter que operar o computador. Então, quem são as pessoas? Outro ponto que uma empresa tem que pensar ao criar essa competência técnica, social, profissional. Ela tem que pensar quem são essas pessoas que compram. Então, quem é que pode utilizar isso? Palestrantes, professores, empresários, todas aquelas pessoas que tenham necessidade de algum instrumento que vai fazer o negócio para frente e para trás. E aí, a última coisa que falta é criar, então, uma tecnologia que materializa num produto que faça isso. Então, quando a gente pensar sobre um negócio de uma organização, eu acho muito interessante pensar nesse modelo, dessa tríplice. Então, todo negócio, ele surge de uma necessidade. Então, vamos pegar viagem de avião, né? Então, uma companhia aérea. O que é o negócio dessa empresa? Então, primeira coisa, qual é a necessidade das pessoas? Então, eu preciso de um meio de transporte que seja rápido, seguro e que me leve do ponto A ao ponto B. Então, quem são essas pessoas? São executivos, são famílias em férias, são pessoas a trabalho, tem categorias de clientes. E aí eu vou oferecer uma tecnologia. Essa tecnologia poderia ser um ônibus, poderia ser um carro. Mas como esse meu cliente ele quer algo que seja rápido, que seja seguro, eu vou oferecer para ele um veículo que é uma aeronave, né, um avião, que faz isso de uma maneira mais segura, ok? Né? Controvérsias à parte, o avião é muito mais seguro do que um carro, do que um ônibus. Então, quando você pensa, o que é quando, sei lá, a empresa Azul, Gol, qualquer uma dessas aí, quando ela define o negócio dela e ela vai mostrar no que ela é boa, no que ela é competente para fazer, ela precisa pensar com base nesses 3 elementos. O que as pessoas querem? Quando elas pensam em comprar uma passagem aérea, quem são essas pessoas? Quais são as necessidades dessas pessoas? Aí eu vou oferecer produtos, passagens diferenciadas para categorias diferenciadas de pessoas. E aí eu vou ter tecnologia, um avião mais rápido, mais econômico. Então, por exemplo, quando a Gol entrou no mercado com a ideia do low cost, né, do custo baixo, qual que é o modelo de negócio deles? Então, existem pessoas que querem viajar, mas passagem de avião no Brasil é caro, né? Coisa para executivo, ou então é de férias, programado, não é para qualquer um. Bom, então nós vamos entrar no mercado com um avião que ele é mais econômico, sem frescuras, não tem esse negócio de cartão de embarque, é tipo uma coisinha de avião, de supermercado, né? Eu não dou comida, eu dou uma barrinha, é rápido, não tem frescura, o check-in online. Então, quando eu crio essa categoria de coisas que eu faço, ou seja, as minhas competências técnicas, as inovações dos meus produtos, a minha excelência operacional, eu estou pensando naquilo que eu ofereço. Mas eu estou oferecendo isso por quê? Porque tem gente que quer aquilo. Se eu oferecer alguma coisa que não tiver gente para comprar, as pessoas não precisam daquilo, eu não quero um negócio desse, eu não preciso disso. Então, para que eu vou comprar? Pode custar R$1. Se eu não precisar, eu não vou comprar. Né? Então, essas são as competências que uma organização tem que ter, que ela tem que desenvolver. Okay? Então, agora, sabendo o que a empresa tem, o que ela deseja e como é que eu preciso trabalhar os meus funcionários, lembrando que as pessoas, que os indivíduos, eles têm competências tanto técnicas, quanto conhecimentos, quanto atitudes, conhecimentos, habilidades e atitudes, dependendo do tipo de competência que eu tenho que desenvolvê-los de uma maneira diferenciada. Então, se eu estou falando, por exemplo, de conhecimento técnico, né? Operar determinado sistema operacional, nova máquina, fazer tal programação, a pessoa ela tem que entender, ela tem que conseguir interpretar aquilo e ter um resultado. Como é que eu vou desenvolver isso? Ainda não existir um outro meio que sem ser educação formal e continuada. Então, eu levo ele para uma sala e vou treinar a pessoa para aprender aquilo ali. Eu vou colocar ele numa universidade, vou pagar uma pós-graduação para ele poder aprender. Né? Se eu estou falando conhecimento sobre os procedimentos, sobre como operar aquilo, para que isso serve? Né? Para a maneira como ele vai
utilizar, como é que ele vai, né, comprei uma máquina nova, como é que eu mexo naquela máquina nova? Como é que eu faço isso? Por meio ou de um treinamento rápido, formal, ó, gente, a máquina é assim, você aperta o botão esse, espera, acontece aquele outro, e muitas vezes também pela experiência profissional, né? A pessoa, ao mexer, ao lidar com aquilo ali, ele vai aprender, né? Um exemplo, coisas básicas, por exemplo, um Excel, né? Você pode fazer o curso que for numa escola de formação, se você não utilizar, não manipular aquela ferramenta, você vai esquecer, você não vai aprender. Então, é o mão na massa mesmo, é a prática, é a vivência prática. Eu não posso ter uma aula com o melhor expert em Excel, ele vai dar uma aula expositiva, como é que funciona, não sei o quê. Agora, quando eu pegar para fazer uma planilha dinâmica, por exemplo, se eu nunca peguei na minha aula, eu não vou aprender. Certo? Conhecimento empírico, ou seja, o saber como fazer, o criar, o inovar. Isso daí você não ensina ninguém a criar, a inovar. Ele se desenvolve ao longo da vida por meio das conexões que ele vai estabelecendo ali. Certo? Conhecimento social, aí então que é mais complicado. O conhecimento social está muito ligado às atitudes dos indivíduos, ao comportamento dessas pessoas. Então, isso eu não ensino ninguém numa sala de aula a ser mais ou menos arrogante, a falar mais ou melhor. Eu posso passar algumas técnicas, algumas dicas de como se comportar em tal situação, agir assim, mas isso eu só consigo desenvolver por meio da experiência de vida social, profissional. E aí tem vários programas de desenvolvimento gerencial, desenvolvimento de competência, onde você faz dinâmicas, onde você leva as pessoas para um acampamento, ele vai vivenciar uma outra situação, ele vai se colocar no lugar do outro. Então, tem como eu trabalhar e desenvolver, mas não é numa sala de aula, com uma palestra. Eu vou pagar uma palestra para o meu funcionário, com o palestrante mais caro que tem, ele não vai aprender nada. Né? Então, conhecimento social não se ensina como se ensina um conhecimento teórico. Né? E um conhecimento cognitivo, que é aquela questão de saber lidar com a informação, saber como aprender, saber como tomar decisões, isso daí a gente aprende sempre, né? Seja por meio de um conhecimento formal, seja por meio da experiência social, seja por meio da experiência profissional. Então, você vê que, dependendo do tipo de conhecimento teórico, de procedimentos empírico, social e cognitivo, eu tenho que utilizar as técnicas de desenvolvimento mais adequadas para aquela situação ali, certo? Então, para conhecimento que eu quero ensinar, eu tenho que mobilizar a técnica mais adequada, certo? Bom, então, sobre competências, a gente viu que, posso até voltar aqui para a gente poder recapitular um pouquinho melhor e fechar isso melhor. A gente viu que competências nada mais é do que essa manipulação daquilo que a gente sabe para agregar um valor para a organização. A organização quer que a gente saiba tudo, que a gente seja um super-homem, que a gente tenha todas as competências. Cabe ao líder, cabe ao gestor daquela equipe, conseguir formar uma equipe que tenha as competências complementares necessárias. Não vai querer exigir do seu funcionário que ele saiba tudo em todos os momentos. Ele precisa saber de determinadas coisas. Então, tem gente que sabe muito bem de uma coisa, o outro sabe do outro. Você tem que conseguir ter a habilidade de montar esse quebra-cabeça com as peças corretas, ou seja, com as pessoas que sabem as coisas corretas, certo? Bom, então, na nossa próxima aula, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho de uma outra, poderia dizer, uma competência que o indivíduo tem que ter, que o gestor tem que ter, para trabalhar dentro de uma organização, que são os processos motivacionais. Nós vamos discutir, então, sobre como motivar pessoas. É possível motivar pessoas? O que é motivação? Como desenvolver isso dentro de uma organização? Ok? Até breve. Tchau.